Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos resolver mais uma questão relacionada a estruturas de seleção. Então vamos aqui ao enunciado da questão 4, que diz: tendo como dados de entrada a altura e o sexo, 1 para feminino, 2 para masculino, de uma pessoa, construa um programa que calcula e escreve seu peso ideal utilizando as seguintes fórmulas. Se for um homem, o peso ideal vai ser 72,7 vezes a altura menos 58. E se for uma mulher, o peso ideal vai ser 62,1 vezes a altura menos 44,7, certo? Então, a gente só vai ter que testar se é homem ou se é mulher para aplicar a fórmula correta. Nessa hora de testar se é um ou outro, a gente vai ter que usar uma estrutura de seleção. Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui está nosso código com toda a codificação do nosso programa. Vamos passo a passo aqui entender o que está acontecendo. Inicio aqui linha 1 e 2 com a inclusão das bibliotecas que são utilizadas. Eu tenho um comentário aqui na linha 3 dizendo o que é que o programa faz. Aqui nesse caso está dizendo que calcula o peso ideal. E venho começando aqui com o corpo do meu programa principal, entre aqui a linha 4 e 18. Certo? Então, coloco o main com os parênteses, abro chaves e começo com a declaração das variáveis. De declaração das variáveis, eu vou ter a altura da pessoa e o sexo, seriam as variáveis de entrada. A altura vai ser real, então tipo float, e o sexo vai ser inteiro, então int sexo. Além disso, eu vou ter que calcular o peso ideal, é um número real. Então, aqui junto com a altura tem mais a variável peso ideal, aqui do tipo float. Então, começo dizendo o que é que o programa faz, cálculo do peso ideal, lá na minha tela. E vou pedir a primeira informação, que é a altura. Então, estou pedindo aqui a altura em metros. E aí faço a leitura da altura. Scanf, percentual F, comercial altura. A altura é real, percentual F, certo? Vamos agora para a segunda informação, que é o sexo da pessoa. Então, o sexo é uma legenda. Então, quando é legenda, a gente precisa colocar qual é a legenda que está sendo utilizada. 1 quando for masculino, 2 quando for feminino, e faço a leitura do sexo aqui na linha 11, com scanf, percentual D e comercial sexo. Com isso, eu já sei os dados de entrada, a altura e o sexo. Agora eu vou testar, porque eu tenho uma fórmula diferente de acordo com o sexo. Então, eu vou perguntar, se for o sexo 1, que é masculino, eu vou aplicar a fórmula para os homens. Lembrando que no C, o comando de atribuição é uma igualdade só. Então, quando a gente quer testar se uma variável tem um determinado conteúdo, que seria um operador relacional, então a gente usa igual, igual. Então, vê que aqui eu estou perguntando. Se o sexo for igual a 1, nesse caso, igual, igual a 1, significa que aí se trata de um homem. Se é homem, então o peso ideal vai receber 72,7 vezes a altura, menos 58. Se não, é porque é uma mulher, então o peso ideal vai receber 62,1 vezes a altura, menos 44,7. Com isso, eu calculei o peso ideal. Eu vou imprimir agora, seu peso ideal é tantos quilos. Então, aqui, nesse pedaço aqui, é onde vai ser encaixado o peso ideal da pessoa e nesse caso, vou buscar o valor da variável peso ideal para sair na frase lá na tela, certo? Coloco o get e fecho o meu programa. Com isso, eu vou executar, vou primeiro compilar. Tudo ok, não apresenta nenhum erro e agora eu vou executar. Então, tá aqui a nossa tela do programa em execução. Tá pedindo altura em metros. Vou colocar aqui 1,60. O sexo, 2, feminino. E está dizendo aqui, seu peso ideal é 54,66, certo? E assim a gente tem mais uma resolução de questão, nesse caso agora, utilizando o comando de seleção if. Fechei aqui a tela, vou aproveitar e fazer uma variação dessa questão, que seria com a utilização
do switch, já que a variável que está sendo testada aqui na hora da seleção é o sexo. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Toda a parte inicial era igual, a mudança vai estar exatamente aqui. No lugar do if, a gente vai substituir pelo switch. Como é que funciona o switch? Vem o comando switch, entre parênteses vem a variável que vai ser testada. A variável que está sendo testada aqui é o sexo. E sempre só funciona se a gente estiver perguntando se ele é igual a algum valor, certo? Sempre é igualdade. Então, como o if que a gente tinha, a condição era uma igualdade, se o sexo era igual a 1, então a gente consegue converter para switch. Na outra questão a gente não conseguiu, porque já não estava fazendo uma pergunta em cima do igualdade, ou da média. Estava perguntando se a média era maior ou igual a 7. Então, não era uma igualdade. Então, por isso que a gente não poderia ter feito a outra questão também usando switch, certo? Então, vamos lá aqui, voltando. A gente tem o switch, a variável que está sendo testada e quais são os possíveis valores. Ela pode ser 1 ou 2, certo? Então, vamos botar aqui. Caso seja 1, case 1, 2 pontos, aí vou colocar. Peso ideal vai ser igual a tanto. Boto a fórmula. Quando termina o comando, não tem mais nada, então obrigatoriamente eu vou ter que colocar aqui o comando break, certo? É obrigatório aqui na estrutura do switch. A outra opção é caso 2, no caso aqui na linha 14. Caso 2, boto a fórmula do peso ideal, que seria para as mulheres, ponto e vírgula, e finalizo com o break. Terminou o meu switch, fecho as chaves. Então, eu tive agora que ter as chaves para o switch. A gente só teve até então a chave do main. O exemplo de if que a gente fez não precisou ter chaves, mas aqui, nesse caso aqui do switch, já precisou. Uma coisa que é interessante ver da ferramenta do DevC++ é que quando a gente coloca o mouse em cima de uma das chaves, ela destaca quem é a chave que ela está abrindo e fechando. Coloca o par, que isso é importante, porque quando o programa vai ficando grande, acontece muito da gente abrir uma chave, esquecer de fechar e fica descasado. E aí depois dá um erro na hora da execução do programa. Mesma coisa aqui, ó. Eu cliquei, automaticamente ele já está me dizendo quem é o par dessa outra chave, certo? Então, vamos lá executar essa questão. Primeiro vou compilar. Tá ok. Vou agora executar. Então, eu tenho aqui a tela de execução, a aparência vai ser a mesma, a única coisa que mudou foi a estrutura que eu utilizei. Então, aparentemente, para o usuário é indiferente. Vou colocar aqui 1,60, 2 para feminino, e sai a mesma resposta que saiu quando a gente usou o if, certo? Então, a gente viu a questão 4, utilizando as duas possibilidades de resposta, que seria com o if composto, que é o if com o else, ou utilizando o switch, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até mais.